Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tributex. Meu nome é Douglas Stelletti, sou advogado tributarista e hoje eu vou comentar as principais notícias e novidades do mundo tributário. Fique comigo até o final e vamos juntos entender as últimas mudanças e suas implicações para você e sua empresa. Se você é contribuinte e não teve êxito na tese do século, ou seja, se não conseguiu a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS e a sua decisão transitou em julgado antes do julgamento do tema 69, a Receita Federal disse que você tem direito sim a recuperar os valores indevidamente recolhidos. Esse entendimento foi publicado através da solução de consulta COSIT 206 de 2024. Na resposta, a Receita Federal aplicou o raciocínio dos temas 881 e 885 do STF, em que ficou decidido que as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral, interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas relações jurídicas de trato sucessivo. Embora não tenham sido citados textualmente na resposta, o raciocínio aplicado está de acordo com o que ficou definido pelo Supremo Tribunal Federal. A Receita Federal acertou, então, se você é contribuinte e não recuperou ainda, não se valeu desse precedente favorável, em decorrência de uma decisão desfavorável transitada em julgado antes do julgamento do tema 69, corre lá porque você tem direito. Vários contribuintes estão conseguindo na Justiça o reconhecimento do direito à compensação de valores reconhecidos judicialmente. Isso porque a Receita Federal, para limitar o uso de créditos, especialmente a tese do CEP, tem levantado barreiras à compensação, ao exercício do direito de compensação. O entendimento da Receita Federal é de que o contribuinte deve, a partir do trânsito em julgado, compensar todos os créditos dentro do prazo de 5 anos, enquanto os contribuintes dizem que esse prazo é para pleitear o direito à compensação e não para esgotar integralmente os créditos. Isso faz toda a diferença para quem teve um valor muito grande reconhecido, em especial na tese do século, da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, pois imagine, um contribuinte que ficou pleiteando créditos por 20 anos, teve esse recolhimento indevido reconhecido, logo, o montante desse crédito muito provavelmente não vai ser utilizado dentro de apenas 5 anos. Para você conseguir compensar, você tem que ter débito. Então imagine um crédito de 20 anos para compensar com débitos de 5. É difícil. Portanto, contribuintes que se encontram nessa situação podem buscar o judiciário e os veículos de mídia especializada já estão noticiando que vários contribuintes têm obtido êxito. Finalmente, a Receita Federal resolveu regulamentar a lei do CARF, a lei 14.689 de 2023, mas como quase sempre, fez uma regulamentação de forma restritiva, ou seja, trazendo exceções que não estão previstas na lei, pelo menos não ao ler textualmente ao que se encontra ali. Então, por meio da Instrução Normativa 2205 de 2024, publicada na última quarta-feira, dia 24 de julho, a Receita Federal, dentre outras coisas, definiu que multas isoladas, aduaneiras e moratórias não podem ser incluídas nos benefícios que a lei do CARF trouxe em relação ao voto de qualidade, aos descontos e à exclusão das multas no geral. Além disso, tiveram algumas outras restrições, então os contribuintes devem ler com atenção essa instrução normativa, mas tendo em mente que, caso se sinta prejudicado, caso entenda que há ali uma restrição em desacordo com o texto legal, é possível sim ingressar no judiciário para buscar os seus direitos. E quem não acompanhou a onda de memes que inundou a internet chamando o ministro Fernando Haddad de Fernando Taxade? Acho que isso é por conta do discurso de aumento de carga tributária, sem querer reduzir as despesas e ninguém aguenta mais tributo, né, gente? E o G1 contou a história de Cássia Cristina, uma goiana, teve 4 filhos de uma vez e, claro, foi incluir todos como dependentes da declaração de imposto de renda. O que a Receita Federal fez? Colocou ela na malha fina. E você gostaria de ter um filho para colocar como dependente? Então toma logo 4 e fica feliz. E por fim, a Dinamarca decidiu tributar as flatulências das vacas, porque, segundo eles, afeta a camada de ozônio, então os proprietários das vacas vão pagar ali uma taxa para ser revertida ao meio ambiente. E detalhe, a nossa reforma tributária está trazendo o princípio da proteção ao meio ambiente, gente. Daqui a pouquinho o taxado, o Fernando Haddad, ele vai importar para cá com certeza essa ideia. E com isso terminam aqui as videocacetadas tributárias. Algumas varejistas internacionais estão antecipando a cobrança dos tributos incidentes da importação nas compras abaixo de $50, a apelidada taxa das luzinhas. Isso porque, embora o contribuinte compre a mercadoria antes de 1º de agosto, que é a data em que a nova legislação entrará efetivamente em vigor, o registro da declaração de importação não ocorre de forma simultânea. Então, tem um lapso temporal entre a data da compra e a data do registro da declaração de importação, que é onde vai ser apurado e recolhido os tributos. Então, se o contribuinte efetuar uma compra antes de 1º de agosto, mas a mercadoria só chegar em território brasileiro após essa data e não tiver ocorrido o recolhimento dos tributos incidentes da importação, a carga muito provavelmente vai ficar retida na aduana e o contribuinte vai ser intimado para recolher esses tributos. Então, para evitar esse tipo de situação, as varejistas estão antecipando a cobrança para que não haja esse tipo de problema.
E nos tribunais, o destaque fica por conta do agravo interno 1798667 da Paraíba, julgado pelo STJ, em que ficou reconhecido que o contribuinte tem o direito de retificar a sua declaração no curso do procedimento fiscal. No caso, a Fazenda Nacional entendia que após o início do procedimento fiscal não poderia haver a retificação da declaração do contribuinte, mas o STJ entendeu que essa impossibilidade só ocorre após o lançamento. Ou seja, se o contribuinte retifica a declaração no curso do procedimento fiscal, o fisco deve levar essa retificação em consideração antes de lavrar o auto de infração, antes de efetuar qualquer tipo de lançamento. Ele não pode simplesmente desconsiderar as informações que estão ali, lançar o tributo, ajuizar a execução fiscal e achar que está tudo certo. E por fim, todos os contribuintes devem ficar atentos ao deslinde da tese repetitiva julgada pela primeira sessão do STJ, em que um dos recursos foi o RESP 2065817 do Rio de Janeiro, junto com alguns outros, e que ficou decidido que os valores de juros calculados pela taxa Selic e outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso, estão na base de cálculo do PIS e da COFINS cumulativo e não cumulativo, pois se caracterizam como receita bruta operacional. Na última sexta-feira, o Valor Econômico trouxe uma matéria sobre esse julgamento, em que os advogados manifestam preocupações sobre esse entendimento, porque os contribuintes que estavam no lucro real reconheciam esses recebimentos como receitas financeiras e, portanto, tributavam com uma alíquota de 4,65%, e a redação do acórdão e da tese fixada pelo STJ dá a entender que a alíquota não cumulativa deveria ser de 9,25%, então seria uma alíquota maior. Mas o problema vai além, porque você tem a caracterização como receita bruta e a alíquota do cumulativo é uma alíquota menor. Aí como é que ficaria nesse caso? Aí se a gente for levar para o lucro presumido e simples nacional, confesso que eu não me debrucei sobre a matéria, mas a base de cálculo do lucro presumido e do simples nacional, a base de cálculo para fins de alíquota de presunção no lucro presumido e a base de cálculo do simples nacional é a receita bruta operacional. Então como é que ficaria nessa questão também até para fins de incidência de RPJ e CSLL? Então é um caso que deve figurar no holofote dos contribuintes, porque tem embargos de declaração pendentes de julgamento e todos devem se debruçar sobre o acórdão e estudar sobre os impactos disso na vida de seus clientes e, paralelamente, acompanhar para ver como a Receita Federal vai tratar essa questão. Ficamos por aqui, muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.